Okay, good evening, everybody. Good evening, Julio. We start tonight talking about lesson 15, have or have got, has or has got, né? Na semana passada, né, a gente começou a trabalhar nessa questão do uso do have, né? É interessante que o have em si, ele tem aquele sentido de possessão, né? Eu falo com have, é o verbo to have no infinitivo, né? Que é o verbo ter ou possuir, né? Então, se você fala, eu tenho uma casa, I have a house. Eu tenho uma casa, mas não tenho um gato. I have a house, but I don't have a cat, né? Aí você vai aplicar isso para as demais pessoas, né? Do tipo, né? Posso usar aqui, né? You have a daughter, but you don't have a son. Ok? Você tem uma filha, mas não tem um filho, homem, né? Aí você tem aqui, né? They have friends, but they don't have enemies. Eles têm amigos, mas não têm inimigos, né? Aqui o Pedro, né, vindo com a gente agora, né? We have a credit card, but we don't have crypto. We don't have crypto. Né? Então, quando você tem essa estrutura, né? Hey, good evening, Pedro. How are you doing? Quando você tem essa estrutura, você vai olhando aquilo que você pode falar com possessão. Quando que a gente muda? Quando que a gente tem que estar atento? Quando a gente passa para a terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Que é he, she, it. Então, se eu vou usar a terceira pessoa, olha como que ela vai se comportar, né? He has a house, but he doesn't have a pony. She has friends, but she doesn't have a phone. It has a garden, but it doesn't have a wall. Ok? Então, aqui, né, eu termino com a introdução do uso do verbo have, do verbo possuir, na afirmativa e na negativa, né? Ô, Rússio, mas não tem a interrogativa? Tem interrogativa. Interrogativa. Como fica a interrogativa? A interrogativa fica: do you have a house? Does she have a pony? Então, para nós, o que é interessante é ver a diferença quando você faz a pergunta e o uso do auxiliar que vem na frente. Tá bom? Então, essa é a parte interessante. Isso daqui, ele conclui essa estrutura simples de se perguntar sobre o verbo possuir. Porém, vamos lembrar que existem formas diferentes de você usar o verbo ter, possuir também, conforme a gente viu na aula passada. Então, a gente vai fazer essa diferenciação aqui, né? Só para poder dar sequência. Então, qual que é a diferença aqui agora? A diferença é que eu posso usar o have got, né? Ou has got. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui I have a house, eu posso falar I have got a house, but I haven't got a cat. Tá? Então, a frase também está correta, mas se eu utilizar essa estrutura, eu tenho que manter essa estrutura. Né? Por exemplo, you have got a daughter, but you haven't got a son, tá certo? You haven't got a son. They, agora que eu posso mostrar para você a possibilidade de abreviar, tá? Então, they've got, é a mesma coisa, né? They've got friends, but they
haven't got enemies. We've got credit card, but we haven't got crypto. Certo? Então, olha só a possibilidade do uso, né, desse have got, e agora a gente vai ver aqui, né, na terceira pessoa, como ele vai se comportar. Olha só. He has got a house, but he hasn't got a pony. She's got friends, but she hasn't got a phone. Okay? It has got a garden, but it hasn't got a wall. Okay, it hasn't got a wall. Certo? Quando eu passo para a interrogativa, como que eu vou fazer a interrogativa? Do you have a house? Have you got a house? Ou does she have a pony? Has she got a pony? Tá, então, a preocupação maior, Júlio, nesse caso, é a gente estruturar essas perguntas, né, sabendo das possibilidades. Eu posso usar todas essas possibilidades que a gente viu aqui na parte de cima, usando o verbo have, que é o verbo ter, e aqui embaixo, usando também conforme a lição ela está sugerindo, para a gente conhecer também esse outro formato. Nós aqui vamos priorizar o uso dessa parte de cima, mas eu tenho mostrado, né, para todos aí essa questão do uso, né, do have got, do has got também, porque ele pode surgir nas suas leituras e tudo mais. Então, às vezes a pessoa vê e fala assim, poxa, né, olha, eu estou vendo uma coisa nova aqui, mas eu não tinha visto, não tinha visto isso, né, em outra estrutura, assim por diante, né? Então, é sempre legal a gente ter essa possibilidade, né, de variar e ver como fica a variação na lição. A lição nossa, ela pede a parte de baixo, né, que é essa daqui, né, que é have got or has got, que é o que estava na lição conforme a gente foi avançando na semana passada, né? Então, ele tem toda essa estrutura aqui que foi comentada também. Isso ajuda muito a gente ver, né, as estruturas, como fica, né? Quando você faz frases. Aqui ele mostra formas abreviadas, mas lembrar que não é a única opção para falar, né? Rosi, se eu não quisesse usar o verbo ter, né, teria um outro verbo, né? Você poderia falar o verbo, né, to possess, mas você não ouve as pessoas falando isso, né? I possess a house, I possess a family, né? Então dá a impressão que o cara, né, é o possuidor de todas as coisas, né? Então, o verbo, nesse caso, acaba sendo o verbo have, né? Ou have got, I have got, né? Porque soa mais natural também, né? O verbo mais comum, to have, certo? Então, essa é a primeira parte aqui que nos atende. Vale a pena a gente fazer agora um teste, né? Para poder avaliar também, né? Nossa estrutura, ver se está tudo bem, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, só um minuto. Certo. Eu vou recompartilhar a tela, né? Vou recompartilhar com o uso do Firefox para não dar problema. Só um minutinho. Só descompartilhar a tela. Nós vamos fazer um Kahoot, tá bom? Kahoot é sempre uma boa opção, né? Vamos ver onde que está aqui.
Pedro, se você puder participar com a gente no Kahoot, né? Se ele está lá, daqui a pouco ele vem. Eu mando no grupo também nosso link, né? Sim. Tá fácil. Deixa eu ver aqui. Ok, esse exercício ele vai misturar duas informações, mas vale a pena fazer. Mesmo que ele vá misturando, a gente vai tirando dúvida agora para ver a diferença. Então, primeiro aqui. Carregando. Ok, pronto. Você consegue colocar, escanear esse código ou então já colocar pelo link? Já vou entrar pelo computador, só um minutinho. Opa, perfeito, Pedro. Vamos lá. Tem o link do computador, Raul? Tem, deixa eu passar no grupo, né? Eu estou assistindo no celular aqui. Ah, você está pelo celular? Então tá bom. Dá para mandar pelo grupo, não tem problema? Não. Ok, enviando por lá, né? E o Game Pin. Que é o 819-2890. Se por acaso quiser ir começando, é que o computador ainda tá ligando, mas 2 Não, minutinhos. tem problema, eu tô esperando o Júlio entrar também. Vamos lá. Ai, meu som, me place, in my life, in time. Ok, o Júlio já entrou, né? Vamos esperar você, Pedro, com tranquilidade, que aí você já participa desta aqui, né? Quando a gente faz esse exercício que a gente vai fazer agora, que a gente vai pausando, né, e vai explicando cada etapa, né, para poder tirar dúvidas e tudo mais, né? Sim. Naquela outra forma, não precisa nem do do, né, para fazer pergunta, né? Eu poderia falar Exatamente. direto Usa o have, né? God, É hash got, na ou realidade, have, né? né? Usa o hash got, Isso. que também é uma opção, né? Eu vou mandar, inclusive, no grupo, né? Para a gente ter ali como referência, né? Enviei lá para a gente também. Assim que chegar, já aparece ali. Muito bom. Só alguns segundos, né, para a gente já dar início.
Muito bom. Deixa eu ver aqui. Fazer uma... Agora sim. Ok, they can, né? Então, ali a própria imagem estava mostrando, eles conseguem falar francês, né? Então, agora, o uso do have que a gente está vendo aqui, ele vai muito na linha assim, eles têm de, no sentido de obrigação, ou eles podem, eles conseguem, né? Então, por isso o verbo can, né? Então, o can, no sentido de poder, de conseguir, né? E o have to, no sentido de ter de, no sentido de obrigação, ok? Vamos lá, mais um, né? Pontuação aí boa. Vamos em frente. Próximo. Muito bom, né? Mary can read Russian books. Né? Aí não poderia nem ser o have to, se você olhar bem, porque se a Mary é a terceira pessoa. Se é a terceira pessoa, tem que ser aquele has. Lembra disso, né? A Mary é ela. Ela é she. She é she has. Ou she has got. Né? Mas não o have to. Então, aqui poderia fazer por eliminação. Ok? Sim. O próximo, né? Fazendo com calma, né? Tem tempo, né? Usa todo o tempo. Isso é bem que pegadinha, tá, gente? They can't climb a tree, né? Eles são peixes, né? Então os peixes não conseguem subir na árvore. Era essa a brincadeira. Então era o can't, né? A única negativa aqui, né? E o don't have to não daria, né? Eles não têm de subir na árvore, não. Eles não podem, eles não conseguem subir na árvore. Vamos lá, né?
vamos lá, né? My son can't walk, né? Meu filho não consegue andar ainda, né? Era só um bebezinho ali, né? Então era o não pode, né? É o can't nesse caso, né? Se colocasse my son can, né? No caso, a imagem era para mostrar que não, tinha uma pessoa auxiliando, né? Então não é o pode andar, meu filho pode andar ou consegue andar, né? Seria o can't e em contraposição com os demais, né? My son have to, não dá para ser o have to porque son é ele, então teria que ser o has, né? Então também seria meio que por eliminação, sei que tinha pegadinha aí também no meio do caminho, né? Vamos lá? Ok, em British Schools, pupils, estudantes, né? Pupils, têm de vestir um uniforme. Né? Então, não poderia ser o can't, porque fala não podem vestir o uniforme. Na realidade, eles têm de vestir, né? Então, é o have to aqui, né? Então, eles têm de vestir o uniforme, ok? E aí não seria alunas, né? Alunos, em geral, pupils. É um nome que eles usam, né, para alunos, que é pupils, né? Alunos. Então, todos eles vestem, usam uniforme, né? Próxima. Que they can wear jeans to school. Eles podem vestir calça jeans, né, para a escola, né? Então tá certo essa. Vamos em frente. Ok, né? Então eles podem levar o próprio almoço para a escola, né? They can, eles podem. Aqui vamos próximo.
They don't have to go to school on Saturdays, né? Eles não têm de ir para a escola nos sábados, né? Então, no sábado, a criançada não vai para a escola, né? Era esse detalhe aí, né? E o they can't, eles não podem ir para a escola? Não, não é que eles não podem, eles até podem. É que, na realidade, eles não têm de ir para a escola, né? Se a pessoa quiser ir na porta da escola, ela vai. Se ela vai entrar, é outros 500, né? Então, aí seria they don't have to go to school, né? Eles não têm a obrigação de ir na escola aos sábados, né? Quase acabando, estamos chegando lá, né? Vamos lá. There's a rumor about a Bitcoin. Ok, então, I have to travel a lot in my job, né? Seria, eu tenho que viajar muito no meu trabalho. I don't have to travel a lot in my job, até daria, né? Se fosse uma negativa. Mas nesse caso a pessoa está dizendo que ela tem de viajar muito, né? E a última, vamos lá. Okay. I have to bring a note from the doctor if I'm ill. Eu tenho de trazer, né, como que a gente fala mesmo? Atestado, né? A note. Eu tenho que levar um atestado do médico, né, se eu estiver doente. Né? Ok, então fizemos aqui a finalização poderia dele. ser o can. Porque eu tenho de, né? Eu tenho no sentido de, se eu estiver doente, no caso aqui eu não especifiquei, né, se uma pessoa que trabalha, alguém que tem para a escola, mas a pessoa precisa pegar o atestado, ela tem de, né? Então é isso que eles usam have to. O que eu falo, eu posso trazer, mas não é que a gente pode, se o médico resolver não dar, né? Bom, a gente chegou aqui a 65% de corretas, tá? O que entra para a gente como questão relacionada novamente com o uso, né, dos verbos ter, né? Seja ele no sentido de possessão, ou seja ele no sentido de obrigação. Então, em primeiro lugar, né, a gente viu o Kahoot, né, usando para obrigação agora, né, em possessão. Ele usa as duas estruturas, né, que é, olha lá, né,
I have to, né? Eu tenho de, né? I don't have to, né? Que eu não tenho de. Então, nesses casos, eles usam mais no sentido para obrigatoriedade, né? Obrigatoriedade, né? O que a gente acabou vendo também foi o uso do can, né? I can, I can't, né? Que seria, né? Poder ou conseguir, né? No caso da negativa, né? Não poder ou não conseguir. Então, o verbo em si, o verbo have, ele tem uma flexibilidade grande, né? Hoje a gente viu ele no sentido de I have, né? Como possessão. Nós vimos, né, o I have got como sendo uma variação dele, que também é válida. Você viu, né, no caso, o I have to, né, que seria a obrigação, né? Obrigação. Então, mas pode ver que ele vem com esse to na frente, né, o que ajuda a diferenciar, né? Outro elemento importante, nós vimos aqui, né, no I have to e I don't have. Então, são formas que a gente separa do I have got e do I haven't got, né? Que aí, no caso, surge aí esses dois verbos juntos, né? Have got, mas que o significado é o mesmo. Então, uma coisa que é interessante é isso, o significado dele é o mesmo, ele significa ter, né? I have got a car, I have a car. Do jeito que você falar, dá para entender. Aí, lembrando que também tem a forma abreviada, que é I've got a car, por exemplo, né? Ou no caso do I have got, seria mais abreviado aqui, né? I have got a car, que também é a mesma coisa, né? Eu tenho um carro, então só usa abreviação. Esse é o detalhe. Lembrando que aqueles que abreviam demais, no caso é got a car, né? Aí já entra no campo da gíria, né? Então tá muito contraído e não fica legal de você usar dessa estrutura, né? Gente, basicamente, isso daqui ajuda a gente a ter uma visão, né, desses verbos que a gente viu ali da lição. Obviamente, quando chega na lição de casa, a lição de casa ela vai pedir para vocês deixa eu ver aqui, né? Ia pedir esses exercícios. Aí, Júlio, como é que ficou a sua prática do exercício aqui, né? Você conseguiu evoluir? Eu não sei se o Pedro também teve oportunidade, né, de fazer esse exercício, né? Você já estava nas interrogativas, Júlio? Sim, estava na C aí, né? Da interrogativa aqui, você vai perceber o seguinte, né? Que é aquela questão relacionada com have ou has. Se eu tenho o he, she, it, você vai colocar o has got, né? Então, isso já elimina, logo de cara, aqueles que você só tem que colocar o has, she got, has, he got, né? Então, a primeira vai ser has she got headache? Ela tem dor de cabeça? Has she got cold? Né? Ela pegou um resfriado? Aí, no caso do you, o we, né? Ele vai pedir para colocar o have, porque ele não é a terceira pessoa, né? Mr. Jinx, quem é Mr. Jinx? Mr. Jinx é ele, então ele é has. Então vai ficar has Mr. Jinx got nothing to do? Ok? Então essa daí era outra importante para ser feita, considerando esses. Então essa faz né, finaliza o exercício e também aqui, né, a translation dele, né? Então esse seria o exercício de casa. Pedro, você tem alguma pergunta em relação a esses exercícios que estão na tela? Nenhuma. Vai ser tranquilo, né, para você? Pessoal, Júlio, quer aproveitar e tirar a dúvida mesmo do exercício A? Ou da tradução deles? Então, essa também ficou para pegar bem, porque aí é sem aquele mesmo esquema, né? O I, you, they, you, we, né? O have. Isso. E a terceira pessoa ali, né? O has, né? Esse é um verbo que a gente vai ter que fazer revisão dele até lá na frente, perto da lição 40, porque nós vamos optar pela forma mais simplificada. Então, a gente vai bater na forma mais simplificada. Agora, a gente teve uma visão geral, né, do uso do have, que ele tem essa flexibilidade toda.
Então, dá para confundir alguma coisinha. Mas como a gente vai flexibilizar, fica tranquilo também, né? Bom, essa era a parte que a gente tinha que fazer relacionada a esse verbo, né? E aí eu vou encerrar a gravação aqui para a gente tirando dúvidas, né? E conversando de outros assuntos aqui.